O racismo é uma forma de discriminação social, política, econômica e cultural, baseada nas características físicas, em especial a cor da pele. Esse preconceito está impregnado na sociedade brasileira e acontece nas mais diversas situações. A discriminação racial é considerada crime pela Constituição Federal, que apresenta diversas formas de punição para estes casos. O racismo é um delito de ordem coletiva que ataca não somente a vítima, mas todo o ideal de dignidade humana. E para falar sobre o assunto, vamos receber a professora do curso da Facisa, mestre em Direitos Humanos, Ana Carolina Gondim, juntamente com o professor da Facisa e advogado, Helry Costa Santos. Sejam muito bem-vindos, professores. É um prazer tê-los aqui conosco. A professora Ana nos visitando novamente e o professor Helry pela primeira vez aqui com a gente. Muito prazer em tê-los. E, para iniciar a nossa conversa, professor, a gente viu aí que é algo que faz parte, né, da sociedade brasileira, está impregnado ainda. Vivemos essa realidade, não dá para a gente fazer de conta que não acontece. Mas temos uma lei, né, que vai criminalizar os atos racistas. Mesmo assim, a gente ainda tem muitos casos que ocorrem. Agora, queria que o senhor colocasse a diferença entre o racismo e a injúria racial. Bem, Carla, boa tarde. Quando nós estamos discutindo a problemática do racismo no Brasil, parte do pressuposto de que as leis vão resolver todo o problema histórico racial brasileiro. Isso é um equívoco. Nós sabemos que o racismo é um conjunto de conceitos, de práticas, de percepções que elas estão arraigadas na sociedade brasileira pelo próprio histórico, pela própria formação social brasileira. Então, o que é o racismo? O racismo é todo pensamento, toda prática que ela tem uma ideia fundante de dizer que a sociedade brasileira ela é dividida em classes raciais, cuja ideia de dominação ela está fundada na superioridade. Então, quando nós estabelecemos a diferença entre racismo e injúria racial, nós temos que ver a Constituição da República e a lei que alterou significativamente o parágrafo 3º do artigo 140 do Código Penal. Então, o que é o racismo? O racismo é um crime imprescritível e inafiançável, né, que pode ocasionar o que nós chamamos de pena de reclusão. Isso é o que disciplina a Constituição da República, sendo que a Lei 10.741, de 2003, ela alterou significativamente o dispositivo, o parágrafo 3º do artigo 140 do Código Penal, onde trata da injúria. Porque o que é a injúria? A injúria é exatamente ter o objetivo de ofender a subjetividade, ou seja, a honra subjetiva da vítima. Então, no tocante a esta alteração que teve o parágrafo 3º, passa a termos o que nós chamamos de injúria racial ou injúria preconceituosa, que é a injúria praticada quando a referência dela é a cor, a etnia ou a raça. Nós não podemos diferenciar o racismo e a injúria racial apenas pela violência, porque qualquer uma dessas modalidades é uma prática violenta. O racismo é uma prática que a violência por si só já o caracteriza. Não é, portanto, a violência, mas é exatamente o bem tutelado. Então, quando nós estamos tratando da injúria racial, da injúria preconceituosa, o bem tutelado é a subjetividade da vítima, é a honra subjetiva da vítima. Esse é um bem, mas o bem do racismo é a igualdade. O bem que o racismo está ofendendo é o princípio da dignidade da pessoa humana. Então, essas duas diferenças é importante que sejam estabelecidas. Por quê? Porque ambos são práticas violentas, reprovadas tanto moral quanto legalmente, mas a sociedade brasileira ela ainda não teve a condição de aprofundar esse tema, em virtude de quê? Em virtude de ser um assunto ainda muito arraigado e desafiador, inclusive para a própria academia. Professora Ana, passamos esta semana pelo o dia 13 de maio, que durante anos foi muito evidenciado como sendo uma data que seria importante para a comunidade negra
A gente sabe que não o é. Hoje, a data que realmente se tem uma representatividade maior é o 20 de novembro, como o Dia da Consciência Negra. Mas, de qualquer forma, a gente passou nessa data, é uma data histórica, porque temos aí a Lei Áurea, né? A existência da Lei Áurea. Mas, como o professor nos trazia desde do começo da conversa, não é a lei que efetivamente muda o comportamento das pessoas e muda a cultura. Então, eu queria um pouco da análise da senhora sobre essa questão da descriminalização, do racismo, passado tantos anos de uma dada lei. Bem, boa tarde, Boa tarde, Carla, professor Helry. Boa tarde a todos. Você tem razão, Carla, quando você pontua que realmente, né, o 13 de maio, que é a data, enfim, de assinatura e vigência da Lei Áurea, ela hoje passa, digamos que desapercebida, porque, de fato, o dia 13 de maio, ele entra, né, para a história mais contemporânea, mais recente do Brasil, e a partir da análise, digamos assim, mais crítica dos historiadores atuais, como uma data em que houve a concessão da liberdade, né? É como se a liberdade não fosse um direito inato do ser humano, fundamental, né? Associado a essa ideia moderna de dignidade humana, que é o grande lastro hoje para a ideia de direito, né, de Estado de Direito. E é como se a elite, né, o poder político da época, né, a princesa Isabel, tivesse concedido A de fada uma madrinha, forma, né? exatamente, de uma forma bondosa, graciosa, né, por bondade pessoal, tá certo? Algo que, na verdade, já pertence a qualquer ser humano, independentemente de qualquer valor que se agregue a esse ser, né? Dentre esses, a cor da pele. Tão somente a cor da pele, a cromatina da pele, nada mais do que isso. Então, a desigualdade, né, social, ela surge de uma construção histórica, um juízo, na verdade, como o professor Helry já havia falado, de superioridade ou de inferioridade, né, que a sociedade construiu ao longo de, enfim, de um tempo muito grande e por muitos fatores, tá certo? E esse juízo de inferioridade ou superioridade é que vai fazer com que o preconceito, a discriminação, ele vá surgir, tá certo? A partir do momento que enseja, digamos assim, a apreciação de estima ou de desestima de um grupo sobre outro, de uma pessoa sobre outra, né? De um povo sobre outro, tá certo? Então, infelizmente, aqui no Brasil, dado ao nosso passado colonial, né, dada exatamente também a essa perspectiva de que a liberdade foi concedida, né, aos escravos, tá certo? O preconceito racial, infelizmente, ainda existe, está muito arraigado, né? É uma questão muito profunda, mas muito maquiada ainda na nossa sociedade. Nós criamos a ideia aqui no Brasil de que não existe preconceito racial no Brasil. Talvez exatamente para que nós não discutamos, né, não questionemos o preconceito racial que de fato existe. É velado, tá certo? sem dúvida nenhuma, é um Exato, preconceito velado. né? Às vezes até mesmo simbólico, utilizando as palavras do Bourdieu, né, de um sociólogo que nós trabalhamos muito, o Bourdieu. Existe um poder, uma dominação e um preconceito também simbólico. Então, o 13 de maio, na verdade, hoje é visto com olhos muito críticos, tá certo? Tanto que a concessão dessa liberdade se deu sem a menor estrutura, né? Os ex-escravos foram praticamente assim expulsos, né, das fazendas e sem a menor possibilidade de se inserir como cidadão na sociedade brasileira, né? Infelizmente. Professor Helry, com relação aos avanços que tivemos em relação à lei, né, e a punição que pode vir, a pena que pode vir para aquele que pratica o crime de racismo. Olha só, Carla, eu costumo dizer que a sociedade brasileira ela é hierárquica, oligárquica, vertical e excludente. Racista, portanto.
porque ela consegue criar uma certa... em virtude desse nosso próprio histórico, ela consegue criar campos isolados de relações de poderes. Então, quando existe uma lei que disciplina de forma a punir severamente o crime do racismo, ou qualquer prática violenta no que diz respeito à raça, nós estamos tendo um certo avanço no tocante à legislação. Mas existe o que nós sabemos, um entrave social muito grande. Qual é esse entrave social? Não vai ser preenchido pela lei, né? Deve ser preenchido por políticas públicas, por ações afirmativas que tentem diminuir ou que tentem fazer com que essas diferenças estabelecidas nas relações de poderes no tocante à raça, elas não sejam tão evidentes no Brasil como elas são. Então, nós temos a Lei C.A.O., que ela é um instrumento de punição com bastante severidade. Entretanto, a lei da igualdade racial, que é exatamente o Estatuto da Igualdade Racial, ele já tem um outro perfil, qual seja, de promover, de provocar o Estado ações afirmativas que possam sanar. Quando nós temos a questão das cotas raciais, as cotas raciais, elas não servem apenas quanto reparação de um passado histórico, mas elas servem quanto ações afirmativas para promover, para provocar garantir o um Estado, futuro, né? para provocar o Estado a cumprir os seus objetivos da República. Porque a própria Constituição ela é muito nítida quando ela fala na diminuição das desigualdades sociais. E isso a gente não precisa especificar que a diminuição dessas desigualdades ela está na raça. Sim. Né? A desigualdade brasileira ela tem um referencial fortíssimo que é a questão da raça. Então, quando você encontra atos de violência na nossa sociedade, atos de violência no tocante à raça, é um reflexo que é reproduzido até inconscientemente. Porque o racismo no Brasil, como a professora Ana colocou, ele é posto de forma bastante notória, mas ele também é subrepetício. Ele é silencioso. Né? Então, é um racismo silencioso que é tão violento quanto aquele que chega a agredir fisicamente. Que é barulhento. Tá, joia, professor, a gente vai precisar dar uma pausa. Vamos para o nosso primeiro intervalo e, na volta, abordaremos questões ligadas ao racismo e sua relação com a mídia e redes sociais. Não saia daí, é um minuto só. Estamos de volta com o programa Temos Jurídico, hoje discutindo sobre o racismo. Professora Ana, a senhora falava aqui no intervalo sobre a importância da educação nessa transformação do comportamento das pessoas, do comportamento social, especificamente no tocante à prática do racismo. Temos uma lei, né, que trata da questão de estudarmos desde criança sobre essas nossas origens africanas, sobre essa matriz africana. O que a senhora pode nos trazer sobre a prática dessa lei ou desse estudo na sala de aula? Carla, infelizmente eu não posso trazer nada, porque esse estudo ele não existe, ainda não existe. Como você mesma mencionou, no intervalo nós falávamos exatamente sobre educação e como a lei, como o professor Hel já havia mencionado em duas situações anteriores, ela sozinha, ela não tem o poder, o condão de mudar uma estrutura social, cultural. Não tem. Direito, ele é produto cultural. Claro, ele vai mudar a partir do momento que as culturas mudam, que os valores mudam, que os comportamentos mudam, mas ele também faz parte do processo cultural. Ele é um elemento do processo cultural, tá certo? Então, para que a sociedade mude, né? Claro, a mudança da lei é um sintoma de que está havendo uma mudança na sociedade, né? Mas é um sintoma apenas, tá certo? Por trás da norma, mas muito lá atrás, é necessário uma mudança de postura e no sentido de educar, efetivamente de educar, né? E de uma educação civilizatória, voltada efetivamente para a promoção dos direitos da pessoa humana, né? A educação em direitos humanos. Então, é necessário que essa educação seja implementada desde o ensino infantil.
até a pós-graduação no Brasil, né? E que não se restrinja, no caso da graduação, às chamadas ciências sociais, a sociologia, a antropologia, a história, né? Ao direito, por exemplo, tá certo? Nós temos que estender a outros campos do conhecimento humano, a outras ciências, né? Ora, por trás de um engenheiro, de um odontólogo, de um médico, de um advogado, tá certo? Existe uma pessoa, existe um cidadão que tem responsabilidade com o seu meio, né? Então, não adianta, sem educação, nós não vamos conseguir avançar tanto, né? Então, tem que existir um conjunto de ações, né, no sentido de uma transformação efetiva, né? Claro, já foi um avanço o Estatuto da Igualdade Racial, a Lei CAO, a Lei de Cotas, né? A instituição da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial. Tudo isso é um avanço. Mas para que nós possamos efetivar esses avanços, transformar em uma realidade factível, observável, né, vivenciada efetivamente, é necessário educação, né? A senhora bem frisou, é necessária educação desde a primeira infância, Sim, passando pela sim. pós-graduação. E aí, cabe a pergunta, eu posso estender também ao professor Harry, até que ponto as nossas professoras lá da infância estão preparadas, embora isso seja uma discussão bem atual, da promoção da igualdade, assim, perceber cada criança na sua particularidade, né? Promoção da diferença em sala de aula. São pessoas diferentes e precisam receber um tratamento também diferente. Mas a carência, né, de formação, da boa formação dos professores hoje é muito grave no Brasil. É gravíssima, né? Então, isso como eu disse, é uma questão realmente global, né, e globalizante para a sociedade brasileira, tá certo? Então, nós não vamos conseguir, né, ultrapassar, digamos assim, essa perspectiva, né, tão vexatória da sociedade brasileira, porque a discriminação, né, o aviltamento do ser humano é muito vexatório, é indigno se a sociedade brasileira não se unir efetivamente, sociedade e governo, né? Que as políticas públicas de afirmação não sejam políticas de governo, mas de Estado efetivamente, né? Com o envolvimento da sociedade. Então, sem esse envolvimento, nós não vamos conseguir, porque o preconceito e a discriminação não tem absolutamente nada de essencial, não está na natureza do ser humano. É uma construção social, tá certo? É uma construção social, né? Essa questão, Carla, é muito intrigante. Por quê? Porque tudo parte da educação. Então, qual o olhar que os livros de história, por exemplo, eles estão lançando sobre a questão do racismo no Brasil? É uma outra violência. Primeiro, por quê? Porque quando o professor ele está debruçado sobre um livro de história no tocante à escravidão, a linguagem é a mesma, de uma relação de dominadores e dominados. Essa relação, ela reforça no imaginário do aluno, do educando, do estudante, uma certa visão de quê? De que a escravidão foi algo natural. A escravidão ela se naturalizou e se afirmou quanto uma existência essencial da sociedade. Então, isso é reproduzido constantemente. Cabe, por meio, como a professora Ana colocou, de um estudo voltado para a desconstrução dessas verdades históricas. Por quê? Porque a escravidão ela foi implantada sobre a simples ideia de que a relação de dominação existente entre o senhor e o escravo, ela se dava sob afirmações da igreja, da família, inclusive das instituições educacionais, e isso se firmou muito tempo. Então, a gente tratar na universidade, na escola de ensino fundamental e médio, a questão da escravidão, nós temos que partir do pressuposto de que ela é uma construção sócio-histórica. A escravidão, ela tem um conceito arraigado na sociedade. Por quê? Porque existe toda uma fala de combate, de enfrentamento, mas existe um imaginário por trás dele que reforça. Isso é exatamente quando nós temos programas de televisão onde a participação do negro é mínima,
a ascensão na sociedade no que diz respeito aos espaços de relações econômicas, políticas, culturais. Então, isso é um reflexo dessa sociedade profundamente marcada pelo estigma do racismo. O senhor citou a mídia. Eu tinha anunciado no bloco anterior que este bloco a gente falaria sobre a questão do preconceito racial nas redes sociais, mas não deu tempo. O nosso bloco acabou. No próximo, eu garanto que a gente fala sobre isso. A gente volta daqui a pouquinho e espera, é um minuto só. Voltamos ao nosso terceiro e último bloco, desta vez, sim, tratando sobre a questão racial nas mídias sociais. Professor Harry. Carla, o preconceito racial no Brasil, ele está distribuído em 3 sentidos, né? Eu concebo que o racismo no Brasil, ele é uma crença, ele é uma doutrina e ele é um sistema político. Por que é uma crença? Porque ela parte de uma ideologia hierárquica socialmente, né? Por que é uma doutrina? Porque tem a ideia ultrapassada de hierarquia de classes, né? E por que ela é um sistema político? Porque ela atua sob o estigma da opressão, sob a hostilidade, sob a violência. Então, as mídias, elas precisam romper com esta reprodução de que o racismo no Brasil é algo natural em decorrência de um passado histórico brasileiro. É uma construção histórica, porque quem é que pode dizer que nos países que não foram colonizados, que não tiveram mão de obra escrava, não existe preconceito racial? Quantos e quantos modelos de países que estiveram longe desse processo colonizador escravocrata ainda não têm o sistema do preconceito quanto política? Porque o racismo é um sistema político, porque ele atua quando ele tira direitos, quando ele segrega, quando ele viola. Então, essa ideia de racismo, crença, doutrina e sistema político deve ser repensado, inclusive, por parte das nossas legislações, para tentar dizer, não, estamos severamente punindo o crime do racismo para diminuir algo que é natural. Não, é para desconstruir aquilo que foi edificado historicamente. Agora, essa construção, ela é do cotidiano, ela continua e ela se estende para as redes sociais. Professora Ana, a gente teve recentemente o caso da jornalista Maria Júlia Coutinho, Maju, como ela costuma colocar na própria rede social dela, em que ela está no Jornal Nacional e foi corrigir, vamos dizer assim, o âncora do programa. E, na sequência, ela foi, vamos dizer assim, violentada, né, num discurso racista nas redes sociais. Eu queria lhe ouvir um pouco sobre isso. Bem, e a Maria Júlia, né, ela, enfim, uma excelente profissional, muito desenvolta, né, uma pessoa extremamente elegante. E até mesmo, digamos assim, na correção que ela fez ao âncora, ao William Bonner, ela também foi muito discreta, muito sutil e muito elegante. E essa repercussão nas redes sociais, Carla, eu acho que está ligada àquilo que eu falei há uns 2 blocos atrás, a questão, né, da concessão. Olha, ela está ali, tá certo? Né, ela é negra, então ela deve se dar por muito satisfeita em ter conseguido uma notoriedade dessa, né? Então, quem seria ela para corrigir, tá certo, o Bonner, né? Ou seja lá quem for. Então, a situação da passividade é como se o negro, né, ou qualquer outra pessoa não conseguisse estar aonde estar por mérito, né? A questão da meritocracia, efetivamente. Então, ela é uma profissional competente. Se ela achou que era pertinente, independente dela ser negra, ou branca, ou roxa com as bolinhas amarelas, né? Ela tem, enfim, a capacidade de mensurar o que é pertinente para a hora ou não. Ela achou que, enfim, que seria... Eu acredito que é exatamente isso, essa inferiorização, né, da pessoa negra. Você é negro, consegue atingir um certo patamar, mas mesmo assim não se esqueça que você é negro. Então há um limite para o seu comportamento, há um limite para a sua crítica, há um limite para a sua postura. Exatamente. Agora também tem um contraponto disso que a senhora está colocando, né? Olha, fizemos essa concessão a você de chegar até aí, desse por contente.
ao mesmo tempo... Inclusive porque hoje é politicamente correto, né? Não ser racista, como é politicamente preencher correto. cotas, né? Não ser homofóbico, como é politicamente correto, enfim, tantas coisas, né? Mas a gente tem, por um outro lado também, me parece que uma exigência 3, 4 vezes maior do negro para chegar a um determinado patamar. É meio que você tem que se desdobrar para chegar no mesmo ponto que um branco chegaria. Ou que um suposto branco chegaria. Ou que um suposto branco. Porque aqui no Brasil nós temos essa infeliz cultura, né, de não assumirmos a nossa negritude, né, a nossa miscigenação, né, o nosso, enfim, as nossas raízes africanas, né? Inclusive, o preconceito ele também é estético. A questão de se branquear, né, de maquiar os cabelos afrodescendentes, da cirurgia plástica do nariz, de maquiar efetivamente as características, né, da raça negra, como se isso fosse lhe elevar a um padrão, enfim, isso melhor, tem uma mais relação aceitável. com pertencimento, né? É uma Sim. relação de pertencimento, porque como existe todo um processo de exclusão, Sim, sim. e isso lá na infância, desde a infância, E ninguém quer ser excluído. ninguém quer ser excluído, e aí começa-se... Aí você tem bonecas para você conseguir encontrar a boneca que tenha o cabelo que é enrolado, para você encontrar a boneca que tenha a pele escura. A aceitação nesse processo, nesse círculo, ela passa por um processo de embranquecimento também. Ah, eu quero escovar meu cabelo. Ah, eu quero... Né? Não quero bronzear mais do que eu estou aqui. Que é simbólico, né? Às vezes as pessoas não sentem que estão já absorvidas de modo de tal maneira que elas reproduzem todas essas representações sociais, né? E não param para pensar. Não. Né? A crítica não existe e também não existe por falta de conhecimento, de educação. Inclusive de uma educação histórica. É. Agora, do conhecimento ainda histórico. em relação às redes sociais, professor, eu queria lhe ouvir se há alguma observação, não falo ainda em estudo, não sei também se existe, mas uma observação mesmo, um olhar mais atento para o comportamento do negro dentro das redes sociais, se afirmando como tal. Né? Não dentro do processo do embranquecimento, mas dizendo, olha, eu também tenho um espaço aqui para fazer o meu próprio discurso sobre a minha cultura, sobre o meu comportamento. Olha só, Carla, o racismo no Brasil ele é tão impregnado na mentalidade social que, por exemplo, existe um discurso predominante por parte de uma elite dominante das relações de poderes que tem como objetivo o esvaziamento, a diminuição do negro nos espaços públicos. Então, as mídias sociais, por mais livres, por mais independentes que elas estejam do que nós chamamos de grande mídia, porque é uma forma de socialização, é uma forma de sociabilidade, as mídias sociais, que elas, de certa forma, estão distantes do que chamamos de grande imprensa. Mas elas, ao mesmo tempo, estão conectadas a um sistema macrodominante que impera ainda um discurso de relações de poderes a partir do estigma da desigualdade. Então, as mídias elas podem ter a liberdade de colocar o negro quanto um sujeito dotado de direitos, de cidadania, de sensibilidades e de linguagem, mas isso ainda como concessão do Estado. Então, lamentavelmente, ainda está num processo muito lento. As mídias sociais, elas se desvincularem desse discurso preconceituoso, elas combatem e enfrentam, mas ainda de forma muito tímida. Por quê? Porque existe todo um discurso que fortalece o preconceito e elas, de certa forma, elas contribuem para isso, né? Quando o negro está ocupando um espaço de poder, ele está ocupando um espaço de poder que, historicamente, não lhe pertence. Então, isso, de certa forma... Fora da curva. Isso, de certa forma, é ocupar um espaço que não é seu, que naturalmente não é seu. E quando o enfrentamento ele não é feito de forma, inclusive, com base nos discursos, com base nos estudos de direitos humanos, termina fortalecendo o preconceito. Então, o enfrentamento pelo enfrentamento, ele precisa ter muito cuidado,
para que ele não seja também um alimento do racismo. Ah, eu sou negro, estou precisando disso e daquilo porque eu sou negro. Não é a partir deste viés que a gente ocupa espaços. Gente, muito obrigada. Passou rápido, pelo menos a meu ver, sim. Mas chegamos ao final. Quero agradecer a presença de vocês aqui, a colaboração, a presença dos alunos que estão nos acompanhando no outro estúdio. E abrir agora para as considerações finais de vocês. Professora Ana. Bem, eu agradeço mais uma vez, né, o convite. Para mim é um prazer. E de forma, enfim, para mim também inédita a presença do professor Helder, que é um colega que eu tenho muita estima. É um companheiro, digamos assim, de pensamento, de troca de ideias. A presença também de nossos alunos, né, meus e de professor Helder, do primeiro período do curso de Direito da Facisa. Também é um fato inédito, é a primeira vez que nós temos a presença de alunos, né, nos acompanhando, enfim, no programa, na gravação do programa. Carla, além de agradecer, não só a presença, né, o convite, mas agradecer a oportunidade de tratar de um assunto tão sério, tão profundo e tão complexo, tá certo? E é necessário que esses espaços, eles sejam abertos sempre. Nós precisamos falar sobre aquilo que nos aflige, o que aflige a sociedade brasileira. Nós só vamos conseguir expurgar tudo aquilo, né, que nos causa, enfim, transtornos. E o racismo é um transtorno muito sério, tá certo? Que envolve uma série de fatores e que realmente não é tão simples assim debelar, extinguir, né? Mas nós não podemos, de maneira nenhuma, perder a esperança de que um dia a nossa sociedade possa evoluir moralmente o suficiente, né, para que, independentemente de qualquer lei, independentemente de qualquer posição do Estado ou de quem está governando o Estado, a sociedade, por si só, né, possa efetivamente entender que as pessoas, elas são iguais. Iguais no sentido de serem humanos, né? As diferenças, elas são salutares, necessárias, mas a desigualdade social é um mal, né? É um mal terrível. Então, que nós possamos, né, efetivamente, pensar e agir com muita seriedade, que é o que falta ao nosso país. Obrigada, pensar seriamente e agir seriamente. Obrigada, professor Helder. Bem, eu quero agradecer a oportunidade de dizer desse momento muito nobre que a TV Itararé ela possibilita para discutir um tema tão inquietante, tão salutar para a sociedade. Devo concluir dizendo que o racismo é um conjunto de representações que não vai ser nunca interessante irmos para o espaço público para tratar do racismo reproduzindo as mesmas representações que a classe dominante construiu para ele. Então, irmos para a imprensa, para a sala de aula, reproduzindo os mesmos discursos, as mesmas representações construídas sobre o racismo, não vai fazer sentido daquilo que nos sufoca. Muito obrigado. Obrigada, professor. E obrigada a você também pela sua audiência aqui na TV Itararé e no nosso canal no YouTube. Um bom final de semana e até semana que vem.